Olá, queridos amigos, uma excelente tarde para todos nós. Oi, pessoal, boa tarde. Pânico na linha 501 do Transcol. Bandidos anunciaram o assalto e trocaram tiros com o policial que estava no coletivo. O militar foi internado em estado grave. Um alerta: cresce o número de idosos com AIDS. Muitos não usam preservativos nas relações. O TN conta a história de um homem que descobriu o vírus HIV e sentiu o peso do preconceito. O caso da médica Milena Gotardi. Polícia divulga novas imagens do crime e conclui que o ex-marido e o sogro de Milena foram os mandantes do assassinato. O motivo seria o fim do casamento. Não ignore a dor que vai e volta. Dor mascarada com automedicação pode complicar a cura de doença grave. O TN conversou com um médico especialista e ele fala como é importante buscar tratamento rápido. Esse cliente o shopping não esperava. O cavalo entrou na praça de alimentação e parecia bem interessado nas comidas. Mas o dono do animal deu um jeitinho de tirar o cavalo do shopping. Um pai pode deixar de passar informação sobre o filho e não devolver a criança na data certa para a mãe? O Conexão Justiça de hoje traz todas as informações que você precisa saber sobre guarda compartilhada. Você confere as ofertas de emprego do dia. E mais. Onde está o Felipe Chicarino? Torino, o Felipe está pegando um bronze na laje. Ele acompanhou uma sessão de bronzeamento que virou moda. As mulheres ganham aquela cor e usam biquíni de fita isolante. É um trabalho, gente, como outro qualquer. Estão precisando aqui de água? Aqui tá. Precisando. O que é água aqui? O que é água? Calma aí, vamos lá. Calma aí. Felipe Chicarino, só de boa, né? Nós voltamos? Bem rapidinho. Até já, pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? Muito obrigado pela audiência de todos os dias aqui na TV Tribuna no SBT. Obrigada. Valeu. Um policial civil gravemente ferido e cerca de 40 passageiros em pânico dentro do ônibus. O policial civil reagiu durante o assalto porque a ordem de um dos bandidos era realmente para atirar na cabeça dele. Os criminosos também saíram feridos. O Marcelo viu toda a cena de bang-bang e não se conforma com tanta violência. A linha escolhida pelos criminosos foi essa, a 501, que sai do terminal de Jacaraípe e vai até Itaparica, em Vila Velha. Na porta ainda era possível ver as marcas de sangue. Tudo aconteceu na Avenida S010, na Serra. De acordo com testemunhas, o coletivo estava lotado. Com o ônibus em movimento, Cassilandro Oliveira, de 22 anos, e Alan da Silva de Olino, de 18, colocaram o crime em ação. Eles embarcaram, segundo a PM, a menos de 100 metros do bairro onde moravam. Era por volta das 3 horas da tarde quando os dois bandidos embarcaram no coletivo, se passando como passageiros. Os dois, quando o ônibus começou a andar, pularam a roleta e anunciaram o assalto. Ordenaram que todos os passageiros entregassem os pertences. Cassilandro desconfiou de que um homem seria policial e começou a intimidá-lo. Alan, o comparsa, já nervoso com toda a situação, disse para Cassilandro atirar contra o homem. Nesse momento, o policial civil se identificou e aí começou a troca de tiros. Passou mais ou menos uns 30 ou 40 metros do ponto que eles embarcaram, eles já pularam a roleta anunciando o assalto. Deixou todo mundo em pânico, né? Porque você não espera, de repente sai o tiroteio. O policial de lá tirou, acertou o bandido, mas ele ficou na pior. O policial ficou em estado gravíssimo, está em estado gravíssimo. Mas eu não tiro a razão dele, não. Ou ele matava ou ele morria. Os passageiros entraram em pânico. Mesmo feridos, os bandidos tentaram escapar. Segundo a polícia militar, eles são moradores do bairro Camará e na fuga pediram socorro a um vizinho que levou os dois para a UPA de Carapina. Estranhamente escolheram um local para sair da cena de crime, né? A UPA fica distante, enquanto que o Jaime fica a poucos metros, o Hospital Jaime, do local do bairro Camará, né? Que é o local referência desse tipo de atendimento. O policial civil, identificado como Job Tadeu Dalla Bernardina, foi atingido com 3 tiros, um deles na cabeça. Ele foi socorrido em estado grave para o Hospital Jaime dos Santos Neves, na Serra. Amigos e familiares lotaram o local em busca de informações sobre o estado de saúde da vítima. O policial teve o maior zelo em não atingir terceiros, né? Em contrapartida, né, um dos rapazes que estava armado,
não teve pena, descarregou armamento em cima do policial civil. Os criminosos deram entrada na unidade de pronto atendimento, um deles com um tiro no rosto. Na maca, eles confessaram o crime. Parte do material roubado e a arma usada no assalto não foram encontradas. Como o ferimento desses dois não é um ferimento ainda grave, né? Eles tiveram condições físicas de fugirem, empreender fuga, desceram próximo à sua residência no bairro Camará, por ter conhecido ali com certeza a arma, bem como os objetos do assalto, né? Foram obseados, foram escondidos. E aí a Polícia Civil vai complementar com as suas diligências. Nós pedimos às pessoas que conhecem esses rapazes, que sabem onde eles guardam essas armas, possivelmente onde guardam as armas e objetos de furto e roubo, que denuncia através 190 181. Do outro lado, o medo e a insegurança de quem passou momentos de terror dentro do coletivo. O marceneiro desabafa, diz estar desacreditado do poder público. Você não está mais seguro nem dentro da sua própria casa. Infelizmente, o dia que nós tivermos políticos homens, com H maiúsculo, aquele que realmente quer ver um país melhor, um filho numa faculdade, age como homem. Estão agindo como homens políticos, que só estão pensando nisso aqui. Então ninguém está se preocupando mais com a segurança, nem com a educação, nem com ninguém. Marcelo, você tem toda a razão. Tem muita gente precisando olhar menos para si e para o bolso e pensar no povo que já não suporta mais tanta violência. Ninguém tem sossego em casa, que dirá na rua, no ônibus. O policial civil continua em estado grave. A família, inclusive, pede doação de sangue para ele. Os bandidos estão sob escolta no hospital. E uma garota foi presa acusada de ajudar os assaltantes na fuga. Não é novidade que a nossa geração de idosos é cada vez mais ativa. E com mais saúde e disposição, melhora também a vida sexual. Só tem um problema: muitos não se previnem e são vítimas de doenças sexualmente transmissíveis. Olha, Ingrid e telespectadores, e os números já refletem o perigo da falta de prevenção. O número de casos de HIV entre pessoas acima dos 50 anos dobrou na última década. De 4% a 5% da população com mais de 65 anos são portadores do vírus. Presta atenção. Quase uma vida inteira de sexo desprotegido. Só aos 50 anos esse homem começou a perceber a importância do preservativo nas relações sexuais. Eu tinha pouco conhecimento referente ao preservativo. Até o acostumar, a gente tem uma certa dificuldade. Me chamaram até de um pouco metido, que eu era bastante cuidadoso, não me achava que não ia me envolver com esse tipo de coisa, e de repente, de uma hora para outra, me apareceu. O período foi o mesmo em que recebeu a pior notícia da vida dele, o diagnóstico de HIV. Na época, há 10 anos, o aposentado fez o exame de HIV a pedido de uma namorada. Todo mundo, quando recebe diagnóstico, ele muda desse planeta para o outro, entra em desespero, acha que a vida vai acabar. A vida não acaba, claro. Você tem uma mudança geral na tua vida. Apesar das constantes campanhas de conscientização, o número de casos de HIV no Brasil dobrou na última década. Os dados do Ministério da Saúde apontam também o crescimento da doença entre a população acima dos 50 anos. Primeiro, que essas pessoas não foram treinadas, não foram habituadas a usar preservativo quanto jovem. Então, após os 50 anos, tem dificuldade de usar preservativo. Segunda coisa, a troca de parceiro ou de parceira. Eles procuram outro parceiro. E terceiro, os remédios do mercado que melhoram o desempenho sexual. Então, esses 3 fatores associados levaram ao aumento da incidência de casos novos de AIDS acima dos 50 anos de idade. Não foi fácil aceitar a nova realidade. Uma rotina regrada, sem vícios, cheia de medicamentos e com a ausência de pessoas queridas. O aposentado, que faz questão de falar sobre a doença com as pessoas mais próximas, passou a enfrentar também o preconceito. Na última década, ele perdeu uma amiga e uma pretendente, que, assim como outras pessoas menos importantes, se afastaram com a notícia. Na opinião do aposentado, por falta de informação. Vamos ter que enfrentar isso o tempo todo. E eu acredito, eu desconfio que nós não vamos acabar com esse preconceito nunca. Eu conheço pessoas que nem a própria família sabe. E tem mais tempo de HIV do que eu.
O infectologista explica as formas de transmissão da doença e ressalta a importância daquele que continua sendo o único meio de proteção contra o HIV, o preservativo. A AIDS só pega por relação sexual, sangue contaminado, compartilhamento de agulhas contaminadas, ou de mãe para filho ou durante a amamentação, quando a mãe não toma o cuidado adequado. O uso de preservativo e barreira mecânica, tanto preservativo masculino quanto feminino, que existe o feminino, ele evita não só HIV/AIDS, né? Evita HPV, hepatite B, gonorreia, sífilis, tá? Várias doenças infecciosas. Qualquer forma de relação sexual anal, vaginal ou oral, o preservativo deve ser usado. O aposentado ainda é ativo sexualmente, com uma diferença: não abre mão do preservativo. Proteção contra outras doenças e também para as companheiras. Hoje, a certeza e o arrependimento são um só: não ter a oportunidade de voltar ao passado e fazer diferente. Se eu tivesse tomado esse conhecimento antes, há 10 anos atrás, eu tenho certeza que eu não estaria nesse barco furado. Pois é, e os preservativos estão disponíveis em postos de saúde. Basta buscar e, detalhe, é de graça. Olha, pessoal, motorista e dono de caminhão são indiciados por homicídio doloso em tragédia que matou 11 pessoas em Mimoso do Sul. Vocês se lembram? Olha só, os dois foram autuados pelas 11 mortes e 9 tentativas de homicídio. O acidente aconteceu no dia 10 de setembro na BR-101. Os integrantes do grupo de dança estavam no micro-ônibus atingido pelo caminhão de chapas de granito. O coletivo e uma carreta que também se envolveu na batida pegaram fogo. Olha aí, ó. A polícia afirma que o motorista estava em alta velocidade, fez uma manobra proibida e a carga estava mal colocada. Além disso, o condutor não tinha a qualificação necessária para o transporte. O pedido de prisão preventiva será analisado pelo Ministério Público, que tem 10 dias para avaliar o inquérito. Quinta-feira chegando com ótimas vagas de emprego para você. São chances para assistente de loja, analista de RH, técnico em refrigeração, soldador, recepcionista, promotor de cartões, porteiro, mecânico e caixa. Cadastro no site psicostore.com.br. No Fala Doutor de hoje, vamos aprender sobre as dores. Elas podem indicar que algo muito grave está acontecendo. Olha, Ingrid, ignorá-la ou tomar remédios por conta própria para amenizá-la pode ser fatal. É preciso buscar atendimento especializado logo para que as possíveis doenças sejam tratadas de forma correta e na fase inicial. Essa é a Nara Almeida, uma jovem influenciadora digital que divide com seus seguidores os desafios de lidar com o câncer. Em seus posts, Nara faz alertas. Neste, ela conta os caminhos até descobrir a doença. Nara relata que um dia, durante o banho, sentiu uma forte dor. Ela já não se alimentava bem e perdia peso. E foi a dor o motivo de buscar um especialista para investigar a saúde e, enfim, descobrir o tumor. A dor pode ser o principal indicativo de que há algo errado com o corpo, o sinal de que existe uma doença. E assim como no caso da blogueira, foi através da dor que Lúcia descobriu a fibromialgia e a artrose. Eu tinha umas dores, muito acentuadas nas panturrilhas, na qual eu dormia e levantava, no outro dia sentindo as mesmas dores, a perna dando alguns choques e sentindo muito peso, um peso enorme nas pernas. Eu comecei a procurar vários médicos, fazer vários exames, até que eu cheguei num geriatra, com 40 anos. Eu fui no médico, ele me indicou e que eu faço tratamento com ele até hoje. Este neurocirurgião explica que as dores que começam de uma hora para outra e seguem persistindo precisam de mais atenção. A dor aguda, ou seja, uma dor que começou e tem menos do que 3 meses, ela serve como sinal de alerta. Se essa pessoa tem uma dor que ela começou de uma hora para outra sem causa específica, o ideal é que a gente não comece usando remédios para controlar essa dor, mas que você vá em busca de um diagnóstico, porque senão você não vai estar sabendo o que você está tratando. O neurocirurgião orienta que hábitos simples podem prevenir doenças graves e, consequentemente, evitar a dor. Praticar atividade física, se alimentar bem
e dar atenção até mesmo àqueles que nos aguentam o dia inteiro. Os pés. Porque toda a carga está ali, né? Então, será que você não está sobrecarregando um pé mais que o outro? Não está sobrecarregando a parte da frente do pé mais do que o calcanhar? A pessoa deve ficar atenta principalmente com a alimentação, né? Porque o intestino é onde tudo que a gente ingere é ali que se absorve, né? E a partir dali você pode ter um distúrbio de uma inflamação crônica no seu organismo e as dores começarem a vir desse processo de inflamação crônica, inclusive as artroses, né? A gente deve ter um sono reparador, que é aquele sono que você dorme e quando você acorda você está descansado. Você deve estar o tempo inteiro sob prática de atividade física. Mesmo que você tenha dor em algum momento durante a prática de atividade física, a possibilidade de você se recuperar de um quadro de dor é muito maior do que uma pessoa que está sedentária, né? Você deve estar atento com a posição que você dorme, né? Usar os travesseiros adequados, tanto na cabeça quanto nas pernas, tornozelo, né? E nos braços, para você não girar esse corpo durante a noite, né? Então, são diversos detalhes que você consegue prevenir. Por exemplo, as pessoas hoje têm muita dor nas costas, porque elas trabalham muito sentadas, né? E dali ela vai para casa e ainda faz como ela se alimentou mal durante o dia, ela quer se alimentar melhor à noite, né? Então ela começa a fazer tudo errado, né? Aí ela não teve oportunidade de ver uma televisão, ela quer assistir a televisão. Aí ela dorme mais tarde, alguns hormônios que são liberados durante a madrugada não são liberados naquela pessoa, né? Então ela está fazendo todo um ritmo circadiano errado, né? Então ela tem que passar por uma reestruturação de vida. Poxa, quantas dicas legais. Muitas vezes a gente ignora mesmo certas dores, né? Não, achando que não é nada. Como disse o médico, o ideal é procurar um especialista para identificar o que é e tratar da forma certinha. A polícia encerrou as investigações sobre o assassinato da Milena Gottardi, da médica Milena Gottardi. Ela foi morta a mando do ex-marido e do pai dele. Os dois não aceitavam o fim do casamento. A carta deixada por ela foi fundamental para o trabalho da polícia. O inquérito tem 2.194 páginas, 9 laudos periciais e 43 depoimentos. As investigações da Polícia Civil concluíram que o ex-marido da médica, Hilário Frasson, e o pai dele, Esperidião Frasson, foram os mandantes do crime. A médica Milena Gottardi morreu após ter sido baleada na cabeça no dia 14 de setembro, quando saía do Hospital das Clínicas em Vitória. Imagens divulgadas pela polícia mostram a movimentação no hospital horas antes da médica ser assassinada. Por volta de 5h35 da tarde, chega o executor do crime. Ele está pilotando a segunda moto que entra no estacionamento. Este é Jonatas Alves, que receberia uma quantia de R$2.000 para matar a vítima. Essa outra cena mostra as últimas imagens de Milena antes de morrer. É por volta de 7 da noite. Ela está em frente a esse poste no canto da calçada, conversando com outras pessoas. Minutos depois, passa um carro bem ao lado dela. Neste veículo estão outros envolvidos no crime. Agora, essa cena, registrada às 7h06 da noite, flagra o carro saindo das dependências do hospital. Nesse momento, Milena já havia sido baleada. Segundo as investigações, Milena era ameaçada pelo ex-marido, o Hilário. Já o ex-sogro também não estaria satisfeito com o fim do relacionamento. Nenhum deles aceitava o fim do casamento entre Hilário e Milena. Cada um por seu motivo específico. Dali o Hilário não querendo, não aceitando a separação propriamente dito da Milena, e o Esperidião não aceitando essa separação por motivos morais e, ao que tudo indica, também motivado pelo fato de ter ajudado a Milena em outra oportunidade, a ajuda financeira, quando ela fazia residência em São Paulo. Quem cobrava a execução, né, era o Esperidião, que se mostrava insatisfeito ali por conta dessas circunstâncias de não terem conseguido efetivamente consumar com o crime.
A polícia afirma também que a carta deixada pela vítima ajudou muito na conclusão do inquérito. A carta, junto a essas outras provas, desconstrói, de maneira muito contundente a versão do Hilário dada, naquele primeiro momento na divisão de homicídios, que tudo estava muito bem entre eles, mas que na verdade não era bem assim. Todos os envolvidos no crime foram indiciados por homicídio qualificado e podem pegar até 30 anos de cadeia. O delegado pediu a prisão preventiva de cada um deles. Olha, o Hilário Frasson e o pai dele foram autuados pelo crime de feminicídio. Os outros envolvidos vão responder por homicídio e furto. Todos continuam presos. E, queridos telespectadores, uma cena diferente no hipermercado de Linhares, norte do estado. Presta atenção no vídeo aí, tá? Um cavalo, pocotó, 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 invadiu a praça de alimentação do estabelecimento do bairro Araçá. Um susto para quem estava no local. Olha um cavalo ali. O animal circulou e parou próximo à comida que estava exposta. Também quero papá. Parecia acuado e o dono teve que ter paciência para retirar o cavalo e evitar que ele corresse. Pocotó, pocotó, pocotó. Ao final, deu tudo certo e o animal foi retirado sem nenhum problema. Tem até aqui você. Muitas vezes eu consigo segurar, mas você já pensou? Que visita! Bom, agora vamos falar de um abuso. O bandido se passava por investigador da Delegacia de Defraudações, que é a delegacia que investiga os golpistas, para extorquir as vítimas. E ele foi preso no momento em que tentava aplicar mais um golpe em mais uma pessoa. Vai responder por extorsão e falsidade ideológica. O falso policial tinha carteira de investigador, carteirinha de militar, distintivo e até autorização para a compra de colete à prova de balas. Com esses acessórios, o detetive particular Everton Jesus de Oliveira, de 29 anos, se passava por investigador da Delegacia de Defraudações para fazer cobranças em tons de ameaça. O Everton estava se passando por policial civil, policial da Defraudações, sob as minhas ordens, e que estaria cobrando dívidas dela, extorquindo-a, já teria ido 2 vezes na casa dela à noite, extorquindo, teria marcado ontem mais um encontro e que ele falava que se ela pagasse a dívida, ele ia encerrar um inquérito que existia aqui, e que se ela não pagasse, ela ia ser presa. O caso foi denunciado à polícia na manhã de ontem. Uma representante de vendas de 39 anos veio até a delegacia e contou que estava sendo ameaçada pelo falso policial. A vítima, que devia cerca de R$10 mil, a dona de uma loja de roupas da Serra, contou que mesmo devolvendo os produtos sem o retorno dos cheques, estava sendo procurada pelo criminoso. Em uma das 3 visitas feitas pelo falso policial, a comerciante que havia contratado serviços de cobrança estava presente, o que faz com que a polícia acredite que os contratantes sabiam e compactuavam com os artifícios utilizados por ele para extorquir as vítimas. A gente quer deixar bem claro para a população que esse tipo de abordagem é crime. Ninguém pode estar constrangendo, ameaçando e principalmente se passando por policial para fazer esse tipo de coisa. Então, se você foi vítima disso, a gente solicita que você procure a Defraudações e denuncie. Olha, até agora foram identificadas 5 vítimas do falso policial. Everton, que aparece nas fotos com o uniforme do Exército, não chegou a seguir carreira. Ele já está no presídio. O assunto agora é guarda compartilhada. Uma amiga do TN mandou um pedido para o Conexão Justiça. Ela quer saber se o pai pode deixar de passar informação e de entregar o filho na data certa para a mãe. Marcele Altoé fala sobre essa e outras dúvidas que você tem. A amiga do TN nos enviou. Gostaria de saber mais sobre a guarda compartilhada. O que fazer quando o pai se recusa a passar informações de como está a criança e a devolvê-la para a mãe?
Essa é uma situação vivenciada por muitos e que realmente gera muitas dúvidas. Bom, em resumo, a guarda compartilhada é uma divisão de forma equilibrada das responsabilidades e da convivência entre os pais separados e os filhos. Não é isso mesmo, doutor? É isso mesmo, Marcele. Então, a guarda compartilhada, ela já existia no ordenamento jurídico brasileiro, no entanto, ela não era a regra. A partir de 2014, com a vigência da Lei 13.058, ela passou a ser a regra a ser aplicada pelo juiz. Todo mundo que se separe e tem filhos é obrigado a adotar a guarda compartilhada? Não necessariamente, isso varia muito do caso em concreto, varia muito da situação ali vivenciada e o juiz com o auxílio que ele tem da equipe técnica, com psicólogo, com assistente social, ele pode verificar qual é a melhor situação a ser aplicada naquela situação ali vivenciada pelo casal. E quando a guarda compartilhada não pode ser adotada? Então, são duas as situações possíveis para que não haja a guarda compartilhada, que é a regra. No caso, um dos pais não possui interesse em ter a guarda do filho, e a outra situação é o juiz ali, na audiência, ele perceber que aquele genitor não tem a mínima condição de ter a guarda de uma criança. Há um tempo de convivência determinado para o pai e outro para a mãe? Geralmente o juiz estipula uma residência fixa para a criança, até para a criança ter aquela referência de casa, para ela saber que ela tem uma casa, um ambiente que ela se sinta bem. E os pais podem, em comum acordo, ou o juiz analisando a situação, pode decidir o que ele acha que é melhor para a criança naquele momento, porque um dos princípios do direito de família é visar o melhor interesse da criança. Doutor, se um dos pais se recusa a entregar a criança no tempo que ele tem que devolvê-la, o que pode acontecer? O ideal é fazer um boletim de ocorrência para formalizar o ocorrido e informar ao juiz através de um advogado ou então da Defensoria Pública para que ele tome as providências cabíveis, podendo até ter a busca e apreensão da criança. Os pais também devem ficar atentos aos comentários que fazem sobre o ex-companheiro. Falar mal do outro para a criança ou adolescente é proibido por lei. Isso aí está até bastante em foco, que se trata da alienação parental. O juiz, verificando a situação ali, naquele caso em concreto, ele pode aplicar a punição de diminuir o tempo de convívio daquele genitor com a criança ou até proibir mesmo que eles tenham um relacionamento. Quando um dos pais se recusa a dar informação da criança ou adolescente para o outro, isso também não pode, né? Esse tipo de situação vai totalmente de encontro ao que preceitua a guarda compartilhada, que os pais necessitam, é meio que obrigatório, eles tenham pelo menos um mínimo de cooperação. Não que eles tenham uma boa relação, não precisa de se falar todo dia e tal, mas eles precisam de ter um mínimo de convivência possível para avisar o melhor interesse da criança naquela situação mesmo. Exatamente isso. O importante é preservar o bem-estar da criança ou adolescente. Os pais devem manter o mínimo de harmonia para que os filhos não sofram, né? Ok. Olha, e você, também tem um caso que precisa de orientação jurídica? Manda pra gente, tá? O e-mail é conexãojusticatn@gmail.com, tá? E a página profissional da Marcele no Facebook, eu esqueci, mas você não esqueceu. Ah, é? Pois é Marcele com 2 L's, alto E. Ah, tá aqui embaixo também. Fácil. Simples. Bom, agora a gente vai mostrar uma reportagem do estilo que eu adoro. Primavera, verão? Verãozão chegando e a mulherada já começa a investir no bronzeamento. Em Cariacica, elas se juntam na laje para fazer aquela marquinha, sabe? O espaço da Adelise já recebeu 50 mulheres de uma só vez. Olha, pessoal, a moda do biquíni de fita isolante pegou mesmo, tá? Tem gente que vem de fora para fazer a técnica que promete potencializar o resultado. Dá uma palhinha aí, vai! Se o assunto for biquíni, aqui não rola competição. É que o de todas são iguais, preto e isolante. Bem-vindo ao Harém do Bronzeamento em Cariacica, uma das lajes mais femininas da região metropolitana. Com tantas mulheres juntas, será que rola um recalque? Rapaz, recalque não, né? Porque tá todo mundo aqui pra fazer a marquinha. Vai sair uma melhor do que a outra.
O bronzeamento com fita isolante não é mais novidade e atrai mulheres que querem aquela marquinha que destaca, que chama a atenção. A Letícia se entrega à laje toda semana. Intenso, mais rápido, fixa muito mais. Muito melhor, a marquinha fica mais perfeita. A marquinha fica mais perfeita segundo quem o pessoal gosta? Com certeza. Entre bronzeadores e fixadores, conhecemos a Cris. Ela veio de Domingos Martins para conhecer a técnica e, é claro, voltar bronzeada para as montanhas. Lá não tem e compensa muito. Muita indicação, já escutei dela, todo mundo gostou. É minha primeira vez e eu, com certeza vou gostar. Você espera sair daqui como hoje? Bronzeada e linda. A laje da Denise tem recebido muitas mulheres. Só hoje de manhã foram 20. Já chegou a ter 50. O bronzeamento custa a partir de R$ 70. O caso da fita é a perfeição da marquinha, né? Ela fica um modelo bem quadradinho, o biquíni fica todo desenhado, a cliente queima embaixo do braço, o bumbum, tudo perfeito. Na praia a gente tem a questão de o biquíni só queima atrás ou só queima na frente, não pega aqui o ossinho, então aqui assim a cliente fica realmente desenhada, entendeu? E tem a questão, é 1h20 até 1h50 de sol, não tem sujeira, não tem areia no rosto, não tem bola voando, então assim, é uma coisa bem à vontade, as meninas até brincam que isso aqui é um spa, entendeu? E está gerando emprego, viu? A Débora estava desempregada, mas agora se encontrou na nova profissão, que é a... Personal bronze. Tem ajudado aqui, né, na minha renda, principalmente, porque eu fiquei um tempo desempregada e ela me chamou para vir trabalhar. E agora, como que tá na alta aí do verão, o verão tá chegando, e como vocês podem ver, a casa fica lotada todos os dias e ela precisa mesmo desse auxílio. O bem-estar das clientes é garantido por aqui, viu? Por isso, toalha molhada no rosto e jatos d'água acompanham o bronzeamento. Vocês já devem ter visto esta imagem. Peraí, rapidinho. Esta imagem. É que eu andei me especializando e me tornei profissional na área. Nesta área que vocês vão ver agora, ó. Esse trabalho muito difícil, muito árduo. É um trabalho que exige muita concentração, muito controle, muito respeito também, muita paciência. Tem que gostar do sol. É um trabalho, gente, como outro qualquer. Estão precisando aqui de água? Aqui tá precisando. O que é água aqui? O que é água? Calma aí, vamos lá. Calma aí. Ih, pode ser com a fonte. Estão querendo me derrubar. Rapaz, eu cheguei até perto do monitor para ver melhor a água do Felipe falhando. Felipe, quando um homem falha a sua água, vai molhar o quê? O que o Felipe está pensando em regar? Você faz o seguinte, depois você vai resolver o problema com ele. Você pergunta tudo em detalhes porque a água dele está falhando. Gostei disso. Você também teria coragem de fazer essa marquinha? Então, pra mim, que estou aqui no vídeo, não fica muito bem, porque, né, pra não marcar nas roupas, isso, assim, às vezes tem a câmera fechadinha. Mas verão então... chegando, né? Pode ser, vou pensar no assunto, tá, Torino? Okay, então tá legal. Mas olha só, eu tô achando que o Felipe, ele fala que é trabalho ali, mas você acha que é trabalho? Não, eu tô achando que ele tá se divertindo horrores, eu acho que ele tá ganhando presente com essas reportagens, você não acha, não? Tá ganhando Na presente. Serra já fez uma, isso é presente, né não, Felipe? É verdade, agora homem que falha água, dá não, Ingrid. Se você gostou e quer acompanhar o bronzeamento da laje da Adelise, é só seguir o Facebook dela, tá legal? Com 2 L's, tá? Flor Bronze Adelise. Facebook Bela com 2 L's, Flor Bronze Adelise. Tá aqui, ó. Olha, Felipe, eu não falei nada, você resolve tudo com o Torino, tá bom? Tá bom. Não pode pegar fogo perto do Felipe não, hein? Porque não tem água. Hoje é quinta-feira, 19 de outubro. Vamos conferir juntos o que é destaque no Jornal A Tribuna. Policial é baleado em tiroteio com bandidos dentro de ônibus. Na foto principal, Vasco vence a 3ª seguida e cola no G7. CUT quer renegociar reajuste só para quem pagar contribuição. Polícia pede 34 anos de prisão para acusados de matar a médica Milena Gotardi. Boates e clubes já preparam as festas de Ano Novo. E você vai ler ainda no Jornal A Tribuna de hoje. No AT2, que machão que nada, diz ator.
Multas de trânsito vão ser parceladas no cartão. E no caderno sobre rodas, nova versão de entrada para o CAR. A seguir, a gente te conta onde tem novas vagas de emprego. Contamos sim, desde que você não saia daí. Se sair, volte rapidinho. Agora, 12h34, queridos amigos. Estamos de volta com chances de emprego no Cine de Viana para estoquista, manobrista, ajudante geral, eletricista de manutenção, vendedor, operador de empilhadeira e revendedor. Detalhes no site cine.com.br e procura Viana. Que maravilha! Quero mandar um abraço especial aqui para uma pessoa que está fazendo aniversário hoje, a mulher do Mazinho Belo. Você conhece o Mazinho Belo? Sim. Cara bacana, um grande amigo de coração. A Lívia Bortolotti está fazendo aniversário. Parabéns, Lívia. Parabéns, Mazinho, a esse casal maravilhoso. E vem aí Débora Moraes, a mulher como é que é o nome da... A da dieta Role 30. Role 30. Só para quem tem mais de 30, tá? É isso, então, Débora? Tá bom. Explica esse negócio aí. Beijo. Tchau, até amanhã. Tchau.